Lição de número 11: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Essa é a nossa lição de número 11, aonde nós vamos tratar de algo muito interessante. Como Deus age, primeiro, para honrar os seus, segundo, para desfazer as obras do diabo, ok? E para você já se situar na nossa lição, o que acontece? Depois de Esther chegar à presença do rei, ela ser aceita pelo rei, ela vai convidar tanto o rei quanto Amã para participar num banquete, certo? Ela não revela qual o desejo, ela não revela o que vai acontecer. Eles vão a este banquete, certo? E no final deste banquete, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir que o rei venha no seu segundo banquete. Então, a história de hoje, a lição de hoje, se passa entre o primeiro e o segundo banquete. É da noite, do restante da noite, até o momento do segundo banquete. Tá? E o que eu quero mostrar para você? Que existe algo na Bíblia chamado tempo. E nós temos duas visões de tempo, nós temos duas palavras gregas para tempo. Uma é Cronos e outra é Kairos, certo? Cronos, ele se refere ao tempo cronológico, lembra? Cronômetro, cronograma, é algo linear, que é medido em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, e continua assim, certo? Isso é Cronos, é o nosso tempo, tá? E nós temos isso em Eclesiastes 3:1. Mas existe um outro tempo, que é o tempo Kairos. E esse tempo refere-se ao tempo oportuno, ou tempo certo, o tempo de Deus. Aquele momento especial em que algo significativo acontece. Tá? Um exemplo está em Marcos 1:15. O tempo é chegado, ok? Então, tempo Cronos é o nosso tempo, o tempo das horas, do relógio, do calendário. O tempo Kairos é o tempo de operação de Deus. Por que eu estou falando isso? Para você entender que quando Mardoqueu ele descobre e comunica ao rei o plano para matá-lo, ele não é recompensado. Muitos olham para o tempo Cronos e se entristecem, mas no tempo Kairos, a Bíblia vai deixar bem clara que nenhuma das nossas obras é em vão no Senhor. Então fica conosco, tem muita coisa boa por aí. O nosso texto áureo, né, está em Esther 6:11, que diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu o Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Tá? Então, a humilhação de Amã e a exaltação, a honra de Mardoqueu. A nossa verdade prática diz assim: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltá-los, a glória continua sendo dele, ok? Então vamos lá para a nossa lição, nosso primeiro tópico, tópico de número 1, que diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico, uma noite decisiva. Ó, nunca, preste atenção, nunca o Salmo 127, o Salmo de número 3, fizeram tão sentido do que como nessa situação. Salmo 127:2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente que granjeastes aos seus, ele dá enquanto dormem. Salmo de número 3, verso 5 diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então veja bem,
Enquanto Mardoqueu, sem saber de nada, dorme, dois homens estão planejando dois futuros diferentes para Mardoqueu. Um deles, Amã, deseja a destruição não somente de todo o povo, mas deseja a destruição de Mordecai. Tá? Ele quer fazer de Mardoqueu, de Mordecai, um exemplo para toda a nação, de tal maneira que quando ele constrói a sua forca tem mais de 20 metros de altura, aproximadamente um prédio de sete andares. Tá? O que isso quer dizer? Que ele queria mostrar para todo mundo o que ele faria com o judeu Mardoqueu. Mas preste atenção, o Senhor continua agindo, porque o outro homem que está planejando o futuro para Mordecai é exatamente o rei Xerxes, que ele perde o sono e ele vai pedir os anais, as crônicas, né? Porque era comum escrever as crônicas, aquilo que acontecia no reino. E havia centenas de livros, creio eu, mas o Senhor leva para pegar exatamente aquele aonde estava registrado o que Mardoqueu fez. Um desejava morte, outro planejava exaltação. Por isso, nós precisamos ficar na presença do Senhor. O nosso segundo subtópico diz assim: forca ou honra. Ó, a convicção e a fé de Mardoqueu impediram de se dobrar diante de Amã. Ele tinha padrões, ele tinha convicções. Nós, como servo de Deus, né, nós nos baseamos em Romanos e uma outra centena de textos, deixando claro que nós respeitamos as autoridades, nós honramos as autoridades, desde que estas autoridades não desonrem a palavra. Nós somos o povo da palavra, tá? Quando Amã volta para casa depois do primeiro banquete, ele vai encontrar quem no meio do caminho? Ele vai encontrar Mardoqueu. E Mardoqueu, como de costume, não se dobra diante dele. O que isso vai causar nele? Vai causar um sentimento de dor, certo? De tristeza, abatimento. Veja bem, ele estava saindo de um banquete com o rei e a rainha. Ele tinha o anel, o selo do rei nas suas mãos, mas isso não era suficiente. Ele não se contentava com o que ele queria mais. E quando ele chega em casa e ele conta para a família do banquete, se gloria, e o que acontece? Ele conta do Mardoqueu. E o que a família vai dizer? Falou, vamos fazer uma forca. Tá? Como eu já falei em lições passadas, provavelmente não seja uma forca, seja um objeto aonde possa se empalar, né? Atravessar o corpo da vítima. Mas o conselho da família é essa: vai, vamos lá, vamos fazer uma forca, vamos fazer uma festa em cima deste que está desprezando você. Mas olha o que o Salmo 121, verso 7 e 8 diz: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O nosso subtópico de número 3 é assim: 5 anos depois. Por quê? Os fatos ocorridos estão entre Esther 2, 21 e 23 e Esther 6, 1 e 3. Ou seja, passaram-se ali aproximadamente 5 anos. Para muitos, como eu já falei, Deus só estará com eles quando as coisas estiverem sendo recompensadas, tudo andando no seu tempo, no tempo Cronos. Mas preste atenção, Deus age no tempo Kairos. Se o rei tivesse recompensado Mardoqueu naquele momento, que ele deu a notícia, que ele abençoou o rei, talvez a história seria muito diferente, tá? Mas a palavra deixa muito claro que mesmo que eu e você não estejamos compreendendo as situações que estão acontecendo na nossa vida,
precisamos ter certeza que Deus continua no controle de todas as coisas. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, nós estamos debaixo das mãos do Senhor e é Ele quem cuida de nós. O nosso tópico de número 2 diz assim: Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Olha só, subtópico 1, um ato de justiça. Quando o rei perde o sono e começa a ler as crônicas, né, e ele encontra a história de Mardoqueu no meio de uma centena de livros, creio eu, o que é interessante? Que o rei se lembra e deseja recompensá-lo de uma forma especial. E ele vai procurar quem está mais perto no pátio do palácio, tá? O interessante é que nesse meio tempo, Amã já havia mandado preparar uma forca para Mordecai. Mandou preparar e vai ao palácio. Para quê? Para pedir a morte de Mordecai. Já o rei, o monarca, ele está procurando alguém para se aconselhar a respeito do que fazer com Mordecai. Na mesma noite, um quer matar, o outro quer honrar. No mesmo dia, no mesmo pátio, ambos querem falar da mesma pessoa, mas existe o Senhor, que está cuidando de Mordecai. O Senhor cuida dos seus, e a minha e a sua vida está nas mãos dele. Agora preste atenção nesse subtópico 2, presunção e autoconfiança. Amã, quando é chamado pelo rei, e o rei perguntou: o que farei com um homem de que eu desejo me agradar? Ele entra em êxtase, ele vai ficar totalmente assombrado, porque ele achou que era com ele. Ele achou que era com ele. Se esqueceu de Mardoqueu, se esqueceu de Amã, da forca. Amã precisava o quê? De afago no seu ego. Na sua mente, ele era o homem. Ele presumiu que ele era digno de honra. Por quê? Porque a soberba e o orgulho encheram o seu coração. E entenda, este é o mesmo sentimento que encheu o coração de Lúcifer. Este é o mesmo sentimento que a serpente colocou no coração de Eva. O desejo de se autossatisfazer. Preste atenção. Devemos sempre, irmãos, preferir a humildade de Cristo, que nos livra das ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Tá? Não que hoje nós tenhamos que ter espírito de coitadinho, mas o que nós precisamos? Nós precisamos colocar os outros acima de nós. Tá? Por quê? Porque a ideia de honra, certo? É você ter algo precioso. E isso é o nosso subtópico 3, o devido lugar de honra. A palavra honra aqui é iecar, que tem o sentido de preço, valor, preciosidade, honra, esplendor, pompa. Tá? E esta é a pergunta: que se fará com o homem que o rei se agrada? Era a pergunta, Esther 6:6. Né? Na sua presunção, na sua arrogância, Amã cria que era para ele. E ele orienta como ele gostaria de ser honrado. Mas preste atenção, a mão da providência age em favor de Mordecai. E está escrito no Salmo de número 7, versos 14 a 19, bem assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade,
concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre a profunda cova e cai nela, nesse mesmo posto. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Salmo de número 7, versos 14 a 19. Ou seja, Amã preparou um plano para Mardoqueu, a morte. O Senhor preparou um plano para Mardoqueu, a vida, a honra. Se você está entendendo? Não importa o que os homens estão planejando, importa qual é a vontade de Deus. O Senhor mudou o plano. No coração de Amã, ser vestido com as vestes reais, subir no cavalo do rei, que uma alta autoridade do reino puxasse pelas ruas de Suzã, falando assim se faz com o homem que o rei deseja honrar, era para ele, para a sua pessoa. Ele colocou tudo o que ele gostaria que fosse feito para ele. Mas, na verdade, ele estava decretando a sua humilhação, porque o Senhor agiria em favor do seu, em favor de Mardoqueu. Aí nós vamos entrar no nosso tópico 3. Veja bem, esse tópico 3 é importante, porque nós vamos entender algo que está acontecendo na sociedade de uma forma geral, mas é culpa, né, dessa síndrome que o nosso subtópico, o nosso tópico 3 diz, a síndrome do imperador. Isso daí é uma falha de caráter que é gerada em toda criança que não é repreendida, tá? Quando nós usamos o termo a síndrome do imperador, nós temos um termo que descreve o comportamento de crianças que estabelecem padrões de comportamentos para satisfazerem os seus caprichos, as suas exigências e acima da autoridade dos pais os responsáveis. Veja bem, o que caracteriza essa síndrome do imperador? Primeiro, dificuldade em lidar com limites, como em relação à alimentação, horário, aquisição de bens, de regras, tá? Dificuldade com as tarefas escolares, que são sempre deixadas por último, porque não é prioridade. Não leva desaforo para casa, expressa, fala tudo o que quer, se não pode ser desagradado, responde a adultos e não consegue se colocar numa posição de inferioridade. Sempre tem de estar com a última palavra. E isso começa na infância, certo? Isso começa na infância. E precisa ser cuidado para que isso não se reflita na vida adulta. Nós hoje, irmãos, temos muitos adultos com atitudes infantis. Por quê? Porque no tempo certo não foram devidamente corrigidos, tá? Mostra o nosso primeiro subtópico, diz assim, a soberba de Amã. Ó, conhecendo toda a história de Amã e o que a psicologia fala, né, que nós falamos agora de pouco a respeito desses traços de personalidade, nitidamente encontramos em Amã quem? Uma pessoa fraca emocionalmente e com um espírito de autossatisfação. Na mente de Amã, ele já havia ganho o coração do rei, porque ele tinha o anel do rei, ele era a segunda pessoa no comando. Agora, ele estava saindo do banquete da rainha, ou seja, ele tinha certeza que havia atingido o seu objetivo, o ápice, tá? Mas veja bem, o Senhor continua no controle. Os traços de personalidade assemelham-se ao que nós falamos sobre a síndrome do imperador, que vai tornar esta pessoa egocêntrica, reinando dentro e fora de casa, ditando regras e exigindo que as pessoas façam aquilo que lhe agrade.
Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, tá? E isso é importante você notar. Nós, o problema das gerações não são os filhos, são os pais. Irmãos, às vezes eu escuto pais falando de crianças de 3, 4, 5 anos, eu não posso com a vida desse filho. Preste bem atenção. Nós fomos chamados para corrigir os nossos filhos. Nós temos a obrigação, é obrigação minha, como pai, corrigir o filho. Veja bem, Provérbios 23:13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Irmãos, veja bem, nós não estamos falando de espancar, nós estamos falando de repreensão, uma chinelada, uma sentada, var de marmelo, não matou ninguém. E olha o versículo 14, Provérbios 23:14. Tu a fustigarás com vara e livrará a sua alma do inferno. Olha o 15. A vara e repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Você está entendendo que o problema da nossa geração não são as crianças, não são os filhos, são os pais. Porque eles largaram as crianças por si mesmo e agora as crianças não vão obedecer, tá? O nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Irmãos, eu sou um pai rígido. A minha esposa é uma mãe rígida, tá? E mesmo assim, tem horas que nós precisamos conversar mais de perto com os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos ruins? Não. Porque nós amamos os nossos filhos. E este amor nos leva a educá-los e repreendê-los. E é isto que está faltando nessa nova geração. Filhos comprometidos, pais comprometidos com a educação dos filhos. Não é gerar filhos, não é de. Porque, deixa eu pegar uma brecha aqui. Quem educa o filho não é a escola. Quem educa o filho não é a igreja. Educação vem de casa. A escola ensina um currículo para a formação. A igreja também não tem função de educar filho, tá? A igreja ela serve como um apoio, mas ela não forma a educação dos filhos. Então, irmãos, olhe para o teu filho, olhe para a sua família, tome as rédeas da sua casa e você vai ver que o Senhor livrará a alma do seu filho. O nosso tópico, subtópico 2 diz assim: um mau prenúncio. O coração cheio de orgulho por ser amigo do rei, ter o anel, ser recebido pela família, os seus amigos, a sua família, elogiaram, bajularam, celebraram as conquistas de Amã. Ele faz uma forca, para quê? Para eliminar o seu desafeto. E daqui a alguns meses, ele iria eliminar toda a nação de Judá, todos os judeus, tá? Mas o que acontece? Ele não imaginava, Amã não imaginava, pode ter certeza disso, que o Senhor Deus estava agindo no coração do rei. Quando ele volta no outro dia de manhã e é chamado para o rei, eu imagino que ele pensou: pronto, esse é o dia perfeito. Cheguei, já estou indo para a presença do rei, e isso vai mudar todo o cronograma, vai ser o momento de o ápice, a glória. Mas preste atenção, o Senhor continua no controle. Ele imaginou que chegaria cedo, foi recebido pelo rei, ia pedir para que Amã fosse enforcado ou empalado. No final do dia, quando ele chegasse no banquete da rainha Esther, ele ia estar em êxtase. Mas preste atenção, a mão da providência
sempre está agindo em favor do rei, tá? Quando Amã passa para o rei o que se faria ao homem que o rei desejava honrar, quando Amã entra em contato com o rei e ele descobre que a honra não seria dele, mas sim de Mardoqueu, ele se entristece, ele se abate e ele começa a ver que está sendo tempo da sua humilhação. Olha o que o Provérbios de número 29, verso 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O Senhor agiu em favor de Mardoqueu e seu povo. O Senhor agirá em sua vida. Por outro lado, Amã se abateu. E principalmente depois do encontro com a sua esposa, que ao invés de dar uma palavra de apoio, de ânimo, vai decretar a sentença de Amã. Se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é das sementes dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Preste atenção. O Senhor cuida dos seus. E mesmo que em momentos que pareçam irreversíveis, mesmo momentos que pareçam que não haverá saída, não haverá solução, o Senhor continua agindo. Agora preste atenção na nossa conclusão. Olha o que o nosso pastor vai dizer. Quanta coisa mudou em Suzã em 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões, debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver os nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. O Senhor Deus tem um tempo. O tempo dele é diferente do nosso. Por quê? O nosso tempo é tempo de espera. O tempo de Deus é tempo de realização. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa penúltima lição.